Nós vamos ler a palavra de Deus, Filipenses, capítulo 1, nós vamos do verso 19 até o verso 26. Porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Queridos, nós estamos diante de mais uma passagem da carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Na parte anterior ao texto que nós lemos, Paulo havia escrito aos Filipenses que a prisão dele, na verdade, tinha contribuído para o progresso do Evangelho, para o proveito do Evangelho. Ele disse isso porque, com certeza, Epafrodito, que era de Filipos e que estava visitando Paulo na prisão, tinha trazido notícias preocupantes, ou de que os filipenses estariam preocupados com Paulo, com a situação de Paulo. E Paulo, então, na passagem que nós vimos na última segunda-feira, ele diz que aquilo que tinha acontecido com ele, a sua prisão, ao seu encarceramento ali em Roma, ele estava em prisão domiciliar, na verdade, aquilo tinha contribuído para o progresso do Evangelho em três sentidos. Primeiro, os guardas que cuidavam de Paulo, especialmente a guarda pretoriana, que era a guarda de elite, a guarda particular de César, tinha tomado conhecimento do Evangelho através de Paulo. Segundo, os cristãos de Roma, ao saberem que Paulo estava preso por causa do Evangelho, tomaram mais ânimo para anunciar a palavra de Deus com mais ousadia. E, terceira coisa, até mesmo alguns líderes que estavam com inveja da projeção do ministério de Paulo e, para não perder prestígio, haviam se desdobrado em anunciar o Evangelho, até com isso o Evangelho estava recebendo vantagem. O Evangelho estava sendo anunciado, ainda que por motivos errados, e Paulo estava se gloriando nisso, ele estava alegre. E agora, no texto que nós temos diante de nós, ele compartilha com os filipenses o seu coração, a expectativa que ele tem com relação ao futuro, particularmente o resultado do seu julgamento. E eu quero destacar 5 pontos aqui nessa passagem do apóstolo Paulo. A primeira é a certeza que ele tem da sua libertação, que nós lemos aqui no verso 19. Porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. O isso aqui que ele fala se refere aos versos seguintes, em que ele falou de que a guarda pretoriana tomou conhecimento do verdadeiro motivo pelo qual ele estava preso, que os irmãos de Roma estavam encorajados a anunciar o Evangelho e defender Paulo, até mesmo os inimigos de Paulo. Tudo isso acabaria sendo usado por Deus para melhor, para aquilo que Paulo chama da sua libertação. Estou certo de que todas estas coisas, resultará na minha libertação. Alguns estudiosos, uma vez que Paulo, aqui na passagem, mais adiante, ele parece estar em dúvida quanto ao que vai acontecer, se ele vai ficar livre ou se ele vai ser condenado, eles acham que essa libertação que Paulo se refere aqui é no sentido escatológico. Ou seja, quer Paulo viva, quer morra, ele será liberto, ele alcançará o final da sua existência aqui nesse mundo, entrará na glória e será livre das peias mortais, das amarras do pecado e das limitações introduzidas pela queda de Adão aqui. Entretanto, a interpretação mais simples da passagem é que Paulo está se referindo à sua libertação da cadeia.
Tanto é que mais adiante, no capítulo 2 dessa mesma carta, no verso 24, ele diz assim: confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei até vocês. Quando ele estava na prisão e escreveu Filipenses, ele também escreveu uma carta a um amigo seu chamado Filemão. E nessa carta, escrita ao mesmo tempo de Filipenses, ele diz assim: prepare-me também pousada, Filemão, pois espero que por meio das suas orações eu lhes seja restituído. Então fica claro que Paulo tinha essa esperança, mais do que isso, ele tinha essa convicção, essa certeza de que Deus haveria de lhe dar um veredito favorável em tudo aquilo. E essa certeza não era alguma coisa mística. Havia alguns indicadores para o apóstolo Paulo de que ele teria um resultado positivo do julgamento ao qual ele estava sendo submetido. Como vocês sabem, Paulo estava preso em Roma por acusação dos judeus de Jerusalém, de que ele estava pregando um outro senhor que não fosse César. É claro que aquilo era uma disfarçatez dos judeus, não é? Eles queriam provocar os romanos a zelos para prender Paulo. Na verdade, os judeus estavam com inveja de que o apóstolo Paulo estava pregando a Cristo e levando as multidões a crerem na palavra do Senhor. E eles, revoltados, acharam essa artimanha para lançar Paulo na prisão. A essa altura, Paulo provavelmente já tinha feito uma defesa e ele estava esperando ou ser chamado mais uma vez perante César ou receber o resultado do julgamento. E ele, então, estava bem otimista com relação a isso, como ele diz aqui: estou certo que isso redundará em minha libertação. Então, algumas coisas traziam essa certeza para Paulo. Primeiro, ele já tinha apresentado bem a sua primeira defesa, ele sentia que tinha dado as respostas corretas. Segundo, o Império Romano, a essa altura, não tinha nada oficial contra os cristãos, pelo menos não por enquanto. A perseguição só iria começar alguns anos depois da parte dos romanos. E o mais importante de tudo, Paulo contava com duas coisas para a sua libertação, que ele menciona aqui no verso 19. Estou certo de que pela súplica de vocês, ou seja, através das orações de vocês a meu favor, e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, tudo isso que me aconteceu resultará na minha libertação. Paulo contava com as súplicas e as orações dos crentes de Filipos, intercedendo diante de Deus para que ele fosse liberto. E também ele contava com a ajuda do Espírito Santo. Em que sentido? Quando o Senhor Jesus Cristo avisou aos seus discípulos que eles seriam perseguidos, lá em Marcos capítulo 13, ele disse assim: quando levarem vocês para os entregar diante das autoridades, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. É a isso que o apóstolo Paulo se refere. Ele contava que o Espírito Santo lhe conduziria, lhe diria as palavras ou lhe daria as palavras certas diante do imperador, para que ele pudesse apresentar com toda singeleza a verdade do Evangelho, de que ele não era contra a autoridade do imperador, mas que ele não podia considerar o imperador como Senhor, como Deus, porque havia somente um Senhor, que era o Senhor Jesus Cristo. Paulo contava com a ajuda do Espírito Santo para isso. Em resumo, então, Paulo ele tem certeza da sua libertação próxima, porque ele conta com as orações dos irmãos, a ajuda do Espírito Santo, e as circunstâncias se mostravam favoráveis a um veredito positivo para ele. E aqui eu não posso deixar de notar uma importante lição. Paulo sabia que estava nas mãos de Deus libertá-lo ou não, e ele sabia que Deus usaria meios para isso, como sua defesa diante dos seus acusadores, as orações dos crentes a seu favor. O que nos impressiona aqui é que esse homem, que é aquele autor do Novo Testamento que mais fala em predestinação, em soberania de Deus, em nenhum momento ele despreza o fato de que Deus usa meios, Deus usa recursos, Deus usa instrumentos para cumprir a sua vontade e o seu plano. Então, é um erro pessoas temerem crer na plena soberania de Deus, que isso vai anular a responsabilidade humana. Eis o exemplo do apóstolo Paulo. Ele sabia muito bem que sua
vida, o seu futuro estava nas mãos soberanas de Deus. Ainda assim, ele pede orações, ele conta com uma boa defesa diante do imperador, ele espera na ajuda do Espírito Santo para lhe dar as palavras corretas.